Olá, ainda sua aula número 87 de programação em Python. Nessa aula a gente vai começar a estudar programação GUI. GUI se escreve assim, Guide significa Guided User Interface, que nada mais é, programação GUI nada mais é do que programar aplicativos que tenham uma interface gráfica. Até agora a gente só tem visto aplicativos de prompt comando, que é aqueles aplicativos de que a interação que tem com o usuário é um print, alguma coisa que ele pega e dá um enter, umas coisas assim, que são coisas que todas você pode rodar na prompt comando. Agora, programas que têm interface gráfica são como aqueles que eu mostrei na aula número 42, que era do jogo Bagels. Então aquele já é um programa que tem uma interface gráfica. E aí, para trabalhar com interface gráfica, o Python ele tem algumas bibliotecas que você pode estar usando. Tem a PyQt, tem o WXPython, Pygame, tem várias interfaces, várias bibliotecas que a gente pode estar usando. Mas para o curso, particularmente, a gente vai usar a biblioteca que já vem no Python, que é o Tkinter, ou Tkinter, não sei como se fala direito. Os americanos falam Tkinter, então eu vou falar Tkinter aqui também, mas se escreve dessa forma aqui. Então, você vai ver que o curso ele vai deixar um pouco de ser aula para passar a ser mais um tutorial. Porque como a gente está lidando com uma biblioteca que tem muita coisa que a gente pode estar fazendo, eu vou estar mostrando, ó, com isso a gente pode fazer isso, com isso a gente pode fazer isso, com isso a gente pode fazer isso. Não vai ter tanto aquela análise da diferença de fazer uma coisa para outra, como é que pode mudar o seu programa ou não. Aqui as coisas vão ser bastante diretas, certo? E para começar, ao longo do tema programação GUI, a gente vai desenvolver, acho que 3 aplicativos. E o primeiro desses aplicativos é uma calculadora para estatística. Então, só para contextualizar vocês, eu comecei a fazer o curso de estatística agora, na faculdade, no segundo semestre. E muitas coisas que tem que fazer em estatística, você tem que fazer umas contas que são enormes e com números que não são tão simples. E aí existe uma coisa que se chama distribuição binomial, outra que é distribuição de Poisson. Aí você tem que calcular a média, mediana das distribuições, probabilidade de um valor estar entre tanto e tanto, umas coisas assim. E daí são contas que são muito extensas e eu perco muito tempo fazendo essas contas na minha calculadora científica. Como eu não tenho uma calculadora gráfica, eu peguei e escrevi um script em Python para eu estudar, que é esse estatística.py, que é este.py. Se eu abrir o este.py, você vai ver que tem uma série de funções aqui que estão definidas, que eu estava usando para trabalhar com isso. Agora, para eu trabalhar com um script como aquele é simples, porque fui eu que escrevi o script. Agora, se eu quisesse passar isso para outro colega meu da minha faculdade, para ele usar também, porque ele não tem calculadora gráfica, aí já teria um problema, porque ele não vai conseguir entender direito o script que eu escrevi. Então eu precisaria ter uma interface gráfica que fosse mais amigável para o meu colega da faculdade. E aí, por conta disso, para matar 2 coelhos com uma cajadada só, eu escrevi aqui essa calculadora, que tem esse formato aqui. Então, se eu clicar aqui para calcular uma combinação de 2 em 5, por exemplo, ele vai lá e calcula. Se eu quiser trocar os valores, ele troca aqui e calcula. Se eu quiser calcular a distribuição binomial de N5 do x valendo 3, da probabilidade 0.2, eu pego e jogo aqui e ele calcula para mim também. O que a gente está fazendo aqui, que conta é essa, o que está acontecendo, que valores são esses, para você, programador, não vai ser tão importante.
Você pode pensar assim, como se eu e você fôssemos uma equipe e a gente vai fazer esse programa de cálculo de estatística. E eu desenvolvi a parte lógica do programa e agora você tem que desenvolver a parte gráfica, que é essa interface toda aqui. Então, nas próximas aulas, a gente vai estar olhando só para a parte gráfica, não para a parte lógica desse problema. Então, você não precisa necessariamente entender tudo que está acontecendo aqui, mas você vai precisar entender como que tudo isso chegou aqui e como que eu, usuário, estou interagindo com isso aqui. Você pode pensar que esse programa é um programa muito simples, chega a ser idiota de tão simples. Se você olhar, é uma interface muito simples mesmo. Só que ele tem cerca de 400 linhas de código e assim, ele tem vários elementos de programação GUI que a gente pode usar. Eu acho que dá para usar esse programa por pelo menos umas 5 aulas para ver todos os elementos que ele contém aqui. E aí depois mais outros 2 programas. Então, para a gente começar a desenvolver o nosso programa, a gente tem que começar a entender como é que funciona o Tinker. Então, se você for no Dropbox da aula 87, você vai ver que tem um arquivo calculoestatística.py. O calculoestatística, por enquanto, ele é um arquivo com algumas poucas linhas de código, e esse arquivo a gente vai estar desenvolvendo ao longo das aulas até chegar naquilo que eu mostrei para vocês agora, no que vai ser o nosso produto final. Então, beleza. Para a gente começar a trabalhar com Tinker, a gente tem que começar a entender como o Tinker funciona. Então, vamos criar um arquivo t.py. E aí, beleza. Nosso arquivo t.py é onde a gente vai criar o nosso primeiro aplicativo GUI. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar o Tinker. Eu posso fazer aqui import Tinker, ou eu posso fazer from Tinker import all. Então, estou importando todas as funções e constantes que estão definidas nesse módulo Tinker. Aí agora o que eu quero fazer? Eu quero pegar e começar a fazer uma tela. Então, para eu fazer uma tela, eu crio uma instância i de um objeto especial, e esse objeto é o tk. E aí eu chamo o ti.main loop. E é isso. Então, vamos salvar isso aqui. E vamos executar isso aqui. Python 3 t.py e ver o que a gente obtém. E você vê que foi criada uma janelinha aqui, tk. Então, o que exatamente está acontecendo? Quando eu chamo e crio aqui uma instância aí dessa classe tk, eu estou criando a minha janela. Então, isso aqui é a minha janela. Quando eu chamo o i.mainLoop, eu estou chamando o método mainLoop da classe tk, eu estou rodando meu programa. E o que acontece? Dentro do tk já tem funções que estão pré-definidas. Por exemplo, quando eu abrir a minha janela, você vê que eu consigo mover ela para lá e para cá. Então, de novo, vamos abrir aqui. Você vê que eu consigo mover ela para lá e para cá. Você vê que eu consigo deixar ela grande. Você vê que eu consigo fechar sem nenhum problema. Então, tudo isso, os caras que desenvolveram o Tinker já fizeram para a gente. Agora, só criar uma janela para mim não é o suficiente. Eu quero fazer outras coisas. Eu quero, por exemplo, definir o tamanho dessa janela. Então, eu posso pegar aqui e colocar i.geometry. Então, i.geometria. E aqui eu vou colocar
entre aspas ou entre linhas simples, né, indicando que é uma string. E eu vou colocar a largura em número de pixels e a altura em número de pixels. Então, por exemplo, um tamanho muito comum é 800 por 600 de aplicativo. Então, se eu colocar uma janela 800 por 600, você vai ver uma janela desse tamanho aqui. Provavelmente você já viu muitas e muitas vezes janelas com esse formato. Certo? Agora, eu consigo criar uma janela, iniciar o meu programa e definir o tamanho dessa janela. O que eu quero poder fazer agora? Eu quero, por exemplo, querer definir outras duas coisinhas que são bem sutis. Então, se você olhar o t.py, você vai ver que aqui em cima tem o nome do nosso aplicativo. Só que o nome do nosso aplicativo a gente não definiu na hora de criar a janela. Então a gente quer mudar para poder definir isso. Como eu nunca lembro da sintaxe desse método, eu vou trapacear um pouco dessa vez e vou abrir o já esqueci o nome do programa. Calc underline estatística, calc underline .py. E você vai ver que eu basicamente fiz aquilo que coloquei aquilo que a gente estava fazendo até agora. Então, criei a tela, defini o tamanho e iniciei o programa. Agora, para eu colocar um título, a sintaxe é simples. Instância.title e aqui eu coloco o título do nosso programa. Para eu colocar um ícone, eu vou precisar criar um arquivo .ico. Vou ter que colocar na mesma pasta desse programa. E a sintaxe para você colocar esse ícone no seu programa, você coloca instância.wm_icon bitmap. Bitmap vem de mapa de bits. Então, uma imagem ela é representada por uma matriz de bits, matriz de números. Então, quando eu estou falando bitmap, eu estou falando de uma imagem. Quando eu estou falando icon, eu estou falando especificamente de uma imagem do tipo icon. Então, tem que ser um ícone.ico. O WM eu não faço a menor ideia do que significa. Mas se você chamar isso aqui e você tiver de fato um ícone na mesma pasta do arquivo estatística.py, você consegue criar a sua instância. No caso, eu não criei um ícone.ico, você pode criar o seu e para ver como fica no seu programa. E se eu salvar e executar só com isso aqui, calc estatística, você vai ver que aparece agora o título calculadora estatística e eu tenho um tamanho de tela bem definido. Então, é isso, pessoal. Essa foi uma aula relativamente curta, só para mostrar primeiro como criar uma tela no Tinker. Então, essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.